meu carnaval tem muita história pra contar. Vale de estar no ar, sou a tradição desse lugar. A madrugada, a jazeira girar, meu carnaval tem muita história pra contar. Boa sorte! Ah, outra coisa. Quem não respeita o passado está danado no futuro. É tipo uma doença que entra em você e não tem cura e você não consegue viver sem ele. A coisa vem mudando muito. Como eu digo, cabe para todo mundo, mas é nosso. Tive uma infância muito boa, sempre bem feliz, bem tranquila, mas aprendi a viver dentro do samba, né? Então eu almoçava o samba, eu jantava samba, eu brincava samba e tudo dentro do quintal, que antigamente era... Minha avó morava num cortiço, então no fundo tinha um quintal onde a gente ficava, brincava e acontecia todas as coisas do samba, os grandes almoços, enfim, e tudo no final acabava virando uma roda de samba. Eu, além do quilombo, eu sempre participei, sempre não, há 20 anos. Eu estou participando do carnaval, procurando desfilar, mas assim, o carnaval sempre foi uma paixão desde criança, desde ir para salão, minha mãe sempre levava e eu sempre procurei assistir na TV, então eu me vejo ainda no carnaval. Baiana boa, gosta do samba, gosta da roda, e diz que é bomba. Baiana boa. Eu achava no acho um negócio legal e original. Depois que veio evoluindo, né, que chegou até o que é hoje. Mas eu fugia, vocês podem não imaginar, eu fugia de casa, a época que a janela chamava veneziana, né? Que era 2 partes, era 4 partes, você abria 2, tinha o Vitor, tinha 2 orelhas do lugar, eu esperava todo mundo dormir, e ela levantava devagarinho, colocava a orelha para segurar o Vitor, a parte de baixo para cima do Vitor, pulava a janela para mim assistir o carnaval. Acredita um negócio desse? Tomei cada surra da minha mãe, ficava de castigo. Eu acho que é importante a gente sempre fazer essa análise de tentar compreender que sociedade que produz esse fenômeno, essa agrupação, essa organização social que a gente chama escola de samba, né? Que é a sociedade brasileira com as suas contradições, com os seus conflitos. Então, assim, a escola de samba, ela tem esse caráter social. Tanto é que a maioria é Grêmio Recreativo, escola de samba, Grêmio Recreativo e social, escola de samba, biriri, bororó. Porque é social. Se não tiver isso, não funciona. As noções
de solidariedade, de afeto, de cuidado, se fortaleceram no interior das comunidades de escolas de samba, né? Nas comunidades religiosas, nas comunidades de rap, nas comunidades de congada, nas comunidades de jongo, nas comunidades de artes negras. Meu nome é Rosimeire Marcondes, né? Eu nasci em São Paulo, sou filha de Maria Aparecida Marcondes e do Wilson Marcondes, neta da madrinha Eunice e Chico Pinga. Oi, eu sou a Angélica, eu atualmente sou uma das diretoras da escola do Quilombo. Eu estou na escola desde o início, já vai fazer 15 anos, né, da nossa escola, e eu só não estive presente realmente no dia da fundação, né, que teve uma reunião para realmente dar início às atividades, né, dar a escola como fundada. Então, esse primeiro dia eu não estava presente. Meu nome é Valdivino Batista da Silva, tenho 77 anos, sou natural de Lavínia, né? Minha falecida mãe era pernambucana de Olinda, meu falecido pai era baiano de Salvador, né? E eu estou no samba há praticamente 70 anos, né? Eu nasci em 1967, março de 1967, na casa da madrinha Eunice. E quando meu pai faleceu, a minha avó passa a me criar quando a minha mãe tem o segundo casamento. Então eu passo a ser criada pela madrinha Eunice, dentro da casa dela. De lá para cá eu fui fazendo de tudo um pouco, né? O início, eu saí no primeiro desfile como harmonia, aí tínhamos uma ideia ainda de um departamento feminino, mas a falta do espaço físico realmente não deu para a gente dar muita continuidade com esse departamento. Mas enfim, eu fui passando por vários setores, saí na ala das cabrochas, mas sempre integrando com o pessoal da diretoria, que eu faço parte até hoje, e em um dos momentos eu fui presidente também. Eu fui para o lado do samba, que na realidade, se eu fosse para o lado do meu pai, eu seria música caipira, né? Não música sertaneja, música caipira de viola mesmo, né? Lio e Léo, Tião Carreiro e Pardinho, Tonico Tinoco, esse povo todo, né? Mas eu fui para o lado dos meus irmãos, que era seresteiro, né? Que era Orlando Silva, Silvio Cato, Francisco Alves, Roberto Silva, Adalva de Oliveira, Adonga, Pixinguês, esse povo todo, né? E eles varavam à noite, geralmente de sexta para sábado, de sábado para domingo, fazendo seresta, né? Que naquele tempo era pouca percussão. O que tinha era um pandeiro, embora as pessoas não saibam, tinha o violino, cavaquinho, violão, banjo, fax, tinha um monte de outros instrumentos que não é o atual, né? Era mais musicado, menos com percussão. E meus irmãos, junto com outros amigos, varavam à noite fazendo seresta, né? E era a época do café com pinga, né? Um jeito de pensar a África, né, como se a África fosse uma coisa só, mas também foram várias Áfricas que aportaram no Brasil. E a África que veio principalmente para o estado de São Paulo é a África Banto, que é a África de Angola, é a África de Moçambique, é a África do Congo, com diferentes maneiras de pensar a musicalidade, com diferentes maneiras de pensar a religiosidade. Esse cristianismo negro, né, ou esse catolicismo negro já chega aqui com os Congo-Angola,
Todos os povos, em vários momentos históricos, tinham rituais de fertilidade, tinham rituais de religiosidade muito parecido com o que a gente chama hoje de carnaval. Inclusive várias nações africanas, né? Que no Brasil, este movimento, ele persevera. Eles não só chegam aqui já com esses elementos de um catolicismo africanizado, né? Como reelaboram, reinventam, reposicionam, né? esta experiência religiosa, ainda que tomando elementos da religiosidade do colonizador, né? Enegrecendo, então, essas congadas mineiras. Né? Você tem experiências de congada em Goiás, por exemplo, em 1818. E é essa África Banto que vai, primeiramente, de maneira forçada, trazida, né, para explorar o ouro nas Minas Gerais, para explorar o ouro em Goiás, para Mato Grosso, né? Você tem toda uma primeira leva e depois você tem tanto uma migração forçada dessas famílias de escravizadas e escravizados para o estado de São Paulo, como também de levas que vêm direto da África para o estado de São Paulo, aí já na virada do 18 para o 19, para plantar café. Na cidade de São Paulo a gente tem um processo com as suas similaridades e com as suas diferenças, né? Primeiro que a cidade do Rio de Janeiro ela cresce antes que a cidade de São Paulo, né? A cidade de São Paulo era uma cidade muito pequena e a gente tem uma explosão. A cidade de São Paulo ela passa a ser importante com os ciclos do café já no século XIX. São Paulo era uma cidade desimportante e passa a ser importante principalmente por um poder instituído de uma burguesia paulistana que conseguiu colocar o seu projeto político e inclusive derrotar as outras burguesias locais das outras cidades brasileiras, né? Vamos pensar que não é o Nordeste brasileiro que acaba sendo a principal engrenagem econômica, não é Minas Gerais, não é Salvador da Bahia, acaba sendo a cidade de São Paulo. E essa elite paulistana, que é uma elite bastante segregadora, que é uma elite racista, que é uma elite com um capitalismo muito bem planejado e desenvolvido, do ponto de vista do projeto político dela, ela foi muito bem sucedida. São Paulo é uma cidade muito segregada, São Paulo é uma cidade que as desigualdades elas são notórias no espaço da cidade e na segregação que essa cidade tem, né? Aonde que moram os pobres, aonde que majoritariamente a população negra mora, quais são os espaços que são destinados para cada uma dessas populações. Na visão negra, a cidade é a própria comunidade, né? A comunidade antecede o complexo burocrático, né? A visão de mundo dos iorubás, a visão de mundo dos congo-angola sobre o espaço, né? É que o espaço é o lugar em que a vida se faz, em que a comunidade é articulada, né? Então você tem, digamos assim, uma visão de mundo sobre a cidade branca que constitui o que o Muniz Sodré chamava de terreiro, né? Ou que eu no meu livro chamo de microáfricas, né? Seriam estas cidades negras avessas, né, à cidade hegemônica dos negócios, serviços, comércio, da burocracia, da administração pública, das instituições, né? Dessa cidade que deu errado para a população negra, porque é uma cidade que aparta, é uma cidade que segrega, é uma cidade que nega, é uma cidade racista, é uma cidade colonial, né? Em contraposição, né, a essa cidade hegemônica, essa cidade negra, né? Que é essa cidade que eu costumo dizer que é essa cidade que deu certo, que é essa cidade do afeto, essa cidade da música, essa cidade do carnaval, essa cidade em que o familiar e o comunitário se confundem, né? E por que deu certo, sob o meu prisma? Porque essa é uma cidade em que a humanidade está à frente do esquema burocrático. Quilombo nasceu com a ideia de alguns integrantes da escola que sempre participaram do Carnaval de São Paulo e, de repente, em algum momento, sentiram
digamos que incomodados ou desacreditados um pouco com o formato que o Carnaval de São Paulo vinha se tornando, né? Vinha formando. A gente vê hoje grandes escolas, o Carnaval realmente se tornou uma empresa, né? Então muita coisa, muita essência do nosso Carnaval, da nossa história foi se perdendo. Então num bate-papo meio que informal surgiu a ideia de formar uma escola realmente com todos os departamentos, né, todos os setores de uma escola de samba, só que sem a disputa, com a ideia de que realmente fosse levado só o carnaval em si, a cultura em si. Esta população negra e seus descendentes foram capazes de forjar uma cidade, né, forjar uma cultura com as suas noções de mundo, as suas visões de mundo, né? Que em contraste a esta cidade que nega, que segrega, que essa cidade das instituições, essa cidade dos negócios, essa cidade da urbanização, né? Essa cidade negra se constitui por dentro da própria cidade branca, né? Uma cidade que deu certo. Constitui um paradigma civilizatório, né? Forjado, né? Desde África e o processo de desterramento, né? A recomposição, reconstrução de valores afrodiaspóricos nas Américas, né? Que se fez a partir de uma ética que não é abstrata, de um humanismo que não é abstrato, mas vivido. Né? Porque o humanismo ocidental, esse do século XVIII para cá, negou a humanidade negra, né? Porque o humanismo ocidental coexistiu e apoiou a escravidão. Né? Os filósofos humanistas, os filósofos iluministas, né? A grande maioria dos filósofos iluministas apoiaram os projetos coloniais. No início do século XIX, né, que a gente tem a primeira escola de samba de São Paulo, que era o grupo Barra Funda, que depois se tornou Camisa Verde e Branco. Para essa escola desfilar, ela precisava ir na delegacia. Na delegacia, carimbava-se o pavilhão. Poxa, você vai carimbar o manto de Nossa Senhora Aparecida, gente? Ninguém carimba o manto de Nossa Senhora Aparecida, porque o pavilhão é um manto para uma escola de samba, né? Ninguém carimba o manto de Nossa Senhora Aparecida. Mas enfim, ia-se lá, carimbava-se o pavilhão, e aí sim a escola poderia ir desfilar. A escola hoje, ela é a mais velha em atividade. É uma escola de samba, ela não foi cordão. Ela veio direto como escola de samba. As pessoas precisam entender essa essência. Diferentemente da Vai-Vai e do Camisa, que eram cordões, né? A Lava Pés já nasce como uma escola de samba mesmo. Por exemplo, vamos dar um exemplo. O Vai-Vai era cordão. Ele vira escola em 1972. Então, nós já éramos escolas há muito tempo. Então, eu não queria que perdesse essa história. Eu não queria que sumisse isso do mapa. Que já vem com o nome escola de samba. Porque a Vai-Vai e a Camisa até então, elas eram cordões, elas se tornam escolas de samba a partir de 1972, né? Então, eu acho que a gente tem que pontuar isso, que foi uma estrutura que foi mantida por muitos anos. A Vai-Vai e o Camisa, elas só se tornaram escola de samba porque na estrutura de cordão, elas perderam o carnaval. E aí elas se mudam, né, se modificam para poder entrar no esquema, porque vem um regulamento, e poder continuar com as atividades. Né? Porque o Carnaval de São Paulo foi disputado no ginásio de Ibirapuera, com a mesma estrutura que tem hoje. Imagine o tamanho das alegorias. Já foi na Rua Direita, já esteve no Vale do Engabaú, já esteve na Avenida São João, já esteve na Avenida Tiradentes, até onde está hoje, né? Minha avó foi a fundadora e presidente da escola, né? Até 1995 para 96, quando ela falece em abril de 96, e eu assumo a escola. E um pouco a configuração do samba de São Paulo é muito devota dessas cidades do interior de São Paulo, porque vamos imaginar, né, que nessa passagem do século
XVIII para o século XIX, o estado de São Paulo tinha várias cidades importantes, muitas delas mais importantes que São Paulo, inclusive, né? Campinas, Tietê, Piracicaba, Itu, Sorocaba, eram cidades que, do ponto de vista histórico e econômico, eram mais importantes, inclusive, que São Paulo. Essa produção econômica que está junto com uma produção cultural do interior de São Paulo, ela vai ser muito importante para o que vai ser produzido na cidade de São Paulo depois. Porque cada uma dessas cidades já tinha suas manifestações culturais acontecendo. Que é isso que você fala, o samba de Pirapora posteriormente, né? Mas é o jongo, o tambu, todas essas coisas que estavam rolando em Campinas, estavam rolando em Tietê, que estavam rolando em Piracicaba, que estavam rolando em Sorocaba. Quando você tem o afluxo dessa população migrante para a cidade de São Paulo, quando São Paulo passa a ser o centro, né, o polo industrial, a cidade mais importante, mas é um processo que vai se dar depois na virada do 19 para o 20, essa população traz junto essas suas referências. Então o samba de São Paulo ele tem muito essa influência desse samba que era produzido no interior de São Paulo. Ela era jongueira, então pessoa que dança jongo, essas coisas, então é povo festeiro, povo de interior festeiro. E era isso que ela tinha, a essência dela era de um povo festeiro, né? Veio de Piracicaba, de uma terra de povo negro também, onde sempre teve festas, grandes festas em Piracicaba. E essas cidades, cada uma delas, você tinha a sua produção cultural muito forte. E banto, eu acho que é de suma importância a gente falar da presença banto no estado de São Paulo, porque isso também se perdeu no tempo, né? É uma época também que se faziam muitos marchas para o carnaval, especificamente para o carnaval, e samba especificamente para o carnaval, né? E tanto é que as escolas de samba dessa época não tinha escolha de samba enredo, não tinha samba enredo. Escolhia-se um samba que era sucesso na época e saía como um hino da escola. São Paulo é uma cidade com uma multiplicidade de expressões culturais negras e populares na sua história. E talvez uma expressão que foi mais importante na cidade de São Paulo, nesse processo de urbanização da cidade que se dá na virada do século XIX para o começo do século XX, foram ranchos e cordões, né? Isso talvez seja uma marca mais preponderante dessa cidade aqui que a gente mora. E os cordões, eles têm uma certa diferença com relação às escolas de samba, no modo de conduzir o desfile, no modo de se organizar. Duas das principais escolas de samba de São Paulo são oriundas de cordões, né? O Camisa Verde e Branco e o Vai Vai. Dentre outros muitos cordões que existiam na cidade de São Paulo, né? O Fio de Ouro, enfim. A cidade de São Paulo tinha muitos cordões que foram muito importantes, mas São Paulo também fundou escolas de samba que começam como escolas de samba, né? É o caso da Unidos do Peruche, é o caso da Nenê de Vila Matilde. Até samba, as letras de samba, tudo que normalmente se fazia bateria. Lá vem a bateria da Mocidade Independente. Não era batucada, né? Batucada foi depois que se taxou que batucada tem estilo e bateria tem padrão. São duas coisas, o mesmo fundamento, o mesmo segmento, mas há diferenças. Mas que no processo de urbanização esse samba vai ficando mais acelerado, né? E com a entrada de outros atores sociais, como o poder político, as mídias, a TV, o tempo da TV e tal, esse samba vai ficando mais aceleradinho, enfim. E o samba de São Paulo vai acompanhando, né? À medida que esses outros atores sociais entram, penetram e também vão fazer valer, digamos assim, né, suas expectativas, esse samba de São Paulo vai assumindo características mais próximas à do Rio de Janeiro. Mais espetacular, mais exibicionista, mais voltado, digamos assim, para um universo de TV e de cultura de massa. Então por que eu falo estilo? Padrão é uma coisa, estilo é outra. Porque a gente está aqui, estou ouvindo um ritmo. Conforme aquele ritmo vai se aproximando, pelo estilo está sendo tocado, executado, você sabia qual escola de samba que era.
Pelo estilo, inconfundível. Pelo estilo, não tinha como. A escola de samba tal. Hoje, para você saber, tem que saber que a escola é a 7ª a desfilar, a 9ª, a 3ª, a 4ª. É mais fácil você colocar 200 num padrão do que colocar um estilo na cabeça de cada um. E a chamada de samba naquela época não era... nem... era... e eu... então chamava culungundum. A bateria é o coração da escola, é ela que faz mover todo mundo. Aquela euforia, aquele arrepio que dá no corpo quando você começa a desfilar. A bateria eu acho que é o órgão principal, é ela que move a máquina, o coração da escola. Só que tem um grupo na escola que se chama Harmonia, pra gente deixar claro. E aí, esse grupo, ele não é que ele se mata, mas assim, ele tem praticamente uma devoção à escola e sem um recebimento. E a outra, por tradição, eu acho que são as baianas, né? São as senhoras que viveram uma vida na escola e depois passa para aquela ala, e a gente tem que respeitar muito, porque são elas as donas do samba, né? As baianas, quituteiras, são elas as que movem tudo isso. As mulheres sempre estiveram presentes na escola, né, de alguma forma, ou na diretoria, ou na ala das cabrochas, ou na ala das baianas. Então, a gente sempre teve a presença feminina. Até para que uma escola aconteça, a gente sabe que é necessário a presença feminina, sem sombra de dúvidas. O elemento gente no desfile da escola de samba é o mais importante. Eu sou apaixonada por mestre sala e porta-bandeira. Mano, você colocar uma saia branca, uma camisa branca, né, uma calça social branca no menino, uma camisa branca, eles vão emocionar da mesma forma como se eles estivessem fantasiados. Porque é a dança, é a entrega dos dois. E isso no carnaval para mim é muito importante, porque se a pessoa não se entrega, se a pessoa não está inteira lá, se ela não entende por que ela está ali, né, se aquilo para ela não faz sentido, ela não transmite emoção, ela não traz emoção. Não tem como, tudo dentro da escola de samba, se não for time, não for quadro, não funciona. Não termina a confecção, não entrega o prometido, só o piloto que vem perfeito, o resto é tudo porcaria. A plástica, ela complementa, ela conta, mas as pessoas é que são o principal. A gente tem pessoas que trabalham desde o ateliê, na bancada de fazer fantasia, pessoal que trabalha com aramagem, desde cabeça até costeiro, pessoal de costura, né? Pessoal que revisa tudo isso, pessoal de barracão, que é serralheiro, carpinteiro, decorador. É isso, né? É a emoção. E emoção vem da gente. O carro alegórico, a fantasia, é lindo. Mas quem faz aquilo ali ter vida, quem faz o plástico funcionar, somos nós. Somos nós, as pessoas que fazem o carnaval. Não, a maioria da região, mas nem todo mundo. Eu, por exemplo, sou do Jabaquara, é bairro próximo, mas eu não sou daqui. Mas a gente tem integrante da Zona Leste, tem gente de Osasco, entendeu? Tem gente da Zona Norte, gente que realmente é assídua. A gente que participa, que vem na roda de samba, gente que desfila, gente que participou lá na apresentação.
e são de longe. Então é aí que a gente percebe o quanto a escola acaba tocando, porque de repente essas pessoas também têm outras escolas na sua proximidade, mas saem de longe e vêm para cá, entendeu? Vem aqui para o nosso terreiro. Coisa que deu certo nesse país, que vale a pena a gente continuar acreditando, é esta cultura que negros e mestiços elaboraram no Brasil. Se há algum respeito do mundo em relação a nós, é porque músicos, sambistas, passistas, dançarinas elaboraram uma estética poderosa, vigorosa, que faz disseminar uma visão negra no contexto da sociedade brasileira. E, sob o meu prisma, isso são respostas muito poderosas ao racismo. Eu acho que principalmente quando a gente observa essas escolas de samba que são menores, né, as que não têm visibilidade, as que não aparecem na televisão, né, as que estão em quebrada, realmente... Unidos de Guaianazes, Príncipe Negro da cidade de Tiradentes, Leandro de Itaquera, Dom Bosco de Itaquera, sabe? Essas escolas de samba que são da quebrada mesmo. É um espaço onde a população favelada vai. Onde a população, assim, que não tem 10 reais no bolso, assim. É o ensaio na rua, é a quadra aberta, e sempre foi assim. A periferia era mais desvalorizado do que hoje, né? Hoje o maior material humano formado para a escola de samba, lá dos maiores grupos, vem da onde? Vem da periferia, vem dos grupos menores, né? Essa época, quem era, quem não era, não entrava. Eu acredito que principalmente a nossa cultura, manter a nossa negritude, a nossa história, né? Porque hoje... As escolas muitas vezes se perdem nessa questão de repassar esse conhecimento para os seus integrantes, que assim, o carnaval ele cabe para todos, mas é importante que seja mantido esse ideal de onde veio o carnaval, né? Então isso o Quilombo do Candeia tinha muito forte e é uma coisa que a gente procura sempre manter. Cabe para todo mundo pode chegar e curtir e sair no Quilombo, mas é importante que se saiba de onde ele vem. É uma escola de samba negra, né? O samba é negro e é isso a gente tem que procurar manter. Eu acho que para ser sambista não precisa ser filho, ser neto de alguém que já foi. Não. Eu acho que basta você gostar daquilo que você está fazendo, né? Desde que não perca essa essência que eu estou dizendo. Os fundamentos da União Imperial é assim: primeiro de tudo, ter e sempre um ambiente habitável. O segundo é que, embora não seja um exemplo, um lugar todo cheio de pompa, azulejado e biriri, barará, um lugar que as pessoas vêm e se sentem bem. Segundo mandamento. O terceiro mandamento é ser uma escola de samba de sambista. Sambista mesmo, que sabe, conhece desde o chão até lá o maior patamar de uma alegoria, onde o maior destaque, o maior esplendor. Então, essas são as três coisas fundamentais. O sambeiro ele vai para qualquer escola. Ele desfila no A, no B, no C, entendeu? Tudo por causa do dinheiro e não por conta do amor ao pavilhão, entendeu? Essa coisa da escola de samba, ela talvez cumprir uma função econômica para um determinado bairro,
A escola de samba, ela cria sociabilidade, né? As pessoas, assim, como todo ser humano, ele quer ter sociabilidade, ele quer encontrar pessoas, né? Ele quer se sentir pertencente a um coletivo. A escola de samba te dá isso, não? Você é da Imperial, você é da Mocidade Amazonense, você veste a camiseta, você defende uma causa, você defende um ideal. E tem algumas coisas que relacionadas à música, algumas coisas relacionadas ao amor ao samba, que eu acho que entra quase num fator do inexplicável. Que é um transe realmente. A partir do momento que você entra no desfile, a pessoa não sabe, não é que não sabe, lógico que ela sabe, mas assim, é uma emoção tão grande, é um frenesi tão grande, que realmente tem pessoas que assim, nos primeiros desfiles, ela não tem noção. O que está me passando na cabeça agora? Vocês não têm noção. É a força que eu dou, com ritual de fé, com aí, dançando para dizer. Ó minha mãe, a grande senhora da bondade, ilumina a humanidade, para o caminho do tempo e igualdade. Mas tem escola, tem hinos que você fala, meu Deus do céu, né? Que é isso? É uma coisa muito, muito boa, é muito gostoso, acho que tem uma ressonância, assim, sabe? É aquela coisa de bateu e veio. É uma energia tão gostosa, ver um movimento no ar assim, que te leva junto. É muito gostoso, é muito bom. Bate o tambor, toca a viola, agora é hora do meu povo sacudir. Chegou lava-pés, pirata negro, a tradição está aí. Bate o tambor, toca a viola, agora é hora do meu povo sacudir. Chegou lava-pés, pirata negro, a tradição está aí. Então foi um enredo bonito. E eles homenagearam a minha avó, então eu acho que marcou muito mais e foi muito bacana. Mas assim, é uma coisa tão intensa que quando começa, ó meu pavilhão, enche meu peito, mano, não tem o que fazer. E assim, não é só esse, né? Para sempre te chamo. Gente, como você não chora quando você ouve um hino de uma escola de samba? Uma das maiores emoções que eu passei na minha vida. Quando eu fui mandado embora, que 9 meses depois, o Carlos Alberto Tobias me convidou para ir para a Mocidade de Camisa Verde e Branco, né? Tudo bem, foi lá. Mas aí quando chega na concentração, dos dois lados tá povo do Nenê, bateria do Nenê, tudo olhando pra mim assim, falei, você tá fazendo o que aí, meu? O que você tá fazendo aí? Sai daí. Mas como é que eu ia sair, filha? E os diretores da Mocidade de Camisa Verde e Branco, tudo preocupado. E vinha, tirava, o povo vinha, tirava. Conclusão, entrou no desfile. Dos dois lados da arquibancada, o povo apontava assim, você é da Zona Leste. Eu comecei a chorar e não conseguia parar de chorar. Já pensou você cantando samba, você tomando conta de uma batucada, o povo todo apontando, gritando divino, apontando Zona Leste. Eu pedia para eles parar, mas como eu consegui? E no fim todos os batuqueiros choraram comigo. Mas assim, os meus 23 anos foram anos de altos e baixos, de alegria e de decepção. O samba faz a gente se decepcionar muito às vezes, né? Você precisa ter muita força para continuar lutando. E, portanto, essa ética comunitária, né, que constitui, digamos assim, por meio dessas relações familiares, religiosas, em torno das irmandades, de comunidades de samba, de escolas de samba, entre outras, de congada, jombos, né, elas forjaram, né,
o que o Muniz Sodré chama de um outro espaço brasileiro. Né? É o contra-espaço. Né? Existe o espaço colonial e o contra-espaço à colonização. Seria o que o Muniz Sodré chama de terreiro negro, né? Ou do terreiro. Sabe, fazer todo mundo ter essa consciência de que o quilombo é nosso, de que o espaço é nosso. A escola acontece ao longo do ano, o evento é só uma vez por mês, todo mundo precisa chegar para somar, para quando chegar lá na frente, época do carnaval, a gente está ainda mais unido, mais integrado para ir para a avenida. Então, eu acho que essa coisa do delegar os departamentos para que ao longo do ano a coisa aconteça, não é muito fácil. Não é muito fácil, não. Mas a gente vai daqui e dali tentando fazer o caminho acontecer. É possível dizer de uma faceta negra da metrópole, né, pela maneira como essa população se organiza, né, por meio dessas instituições lúdicas, né, organizam, né, seus modos de vida e organizam também, digamos assim, um estilo, um modo de ser na metrópole. Né? Porque a missão não é só o desfile, apesar de... a missão não é só o desfile, apesar do desfile ser o ponto principal. Mas o dar à comunidade, né? Ela tinha uma liderança muito forte, então ela ajudava as crianças pobres, ela ajudava a pessoa que não tinha onde morar. Nesse ciclo de coisas, tinha o samba, onde a pessoa extravasava, brincava, se divertia. O negro paulistano, mas estendendo para o negro brasileiro, vive uma situação paradoxal no Brasil. Né? Que situação é essa? De vitória e derrota ao mesmo tempo. De derrota pela negação do seu corpo no Brasil do poder, né? Essa derrota econômica, não é? Essa derrota política, essa derrota da representação, e por outro lado essa relativa vitória cultural, porque por meio daquilo que falávamos, ele não é uma cópia do branco. Ainda que a máscara branca tenha sido posta, ele recusou se transformar numa cópia do branco. Isso não se fez apenas pelas posturas, digamos assim, politicamente engajadas e militantes, que são extremamente importantes e relevantes, mas se fez pela religiosidade, se fez pela arte, se fez pela musicalidade, porque, né, nem todos os negros e negras são engajados politicamente, não é? Então a gente pode pensar que a gente vive essa situação paradoxal no Brasil, né? Do ponto de vista de que nós recusamos a máscara branca, recusamos o perecimento, recusamos o extermínio cultural total, absoluto, né? E fomos capazes de recriar, ainda que na diversidade, né? Escravidão ontem, racismo hoje, os nossos próprios estilos de vida e de viver, de se comunicar e de disseminar esse estilo de vida para o tecido social brasileiro. E aí você vai criando vínculo. Então sim, quando a escola de samba entrega para a comunidade, automaticamente essa comunidade se entrega para a escola de samba, essa comunidade volta para a escola de samba e traz essa garra, traz essa gratidão. Traz essa gratidão, porque é muito lindo isso, sabe? Em 96 foi o primeiro ano que eu pus a escola na rua. Daí no ano seguinte eu já ganhei, no outro ano ganhei de novo e assim eu fui indo. Só que quando a gente perde a quadra, bagunçou tudo.
Porque para onde ia levar tudo aquilo que tinha na quadra? Então, quando você tem um espaço, quando você tem uma quadra, por menor que ela seja, você está protegido. Você tem uma raiz, né? Quem está na rua está no vento. A gente não. Quando você tem uma quadra, você tem uma raiz, você tem um lugar para voltar. Sinceramente, gostaria de um espaço melhor e de mais visibilidade para o nosso desfile. Né? É lógico que até aqui a gente conseguiu, através desse formato, que é o desfile na rua que a gente participa até hoje, tem muito bom, ok. Somos vistos dessa forma, mas acredito que a gente precisaria de um espaço com maior visibilidade para que as outras agremiações que já nos conhecem, as co-irmãs já nos conhecem, mas pudessem ver um pouco mais de perto qual é o nosso propósito. Quando você tem uma quadra minimamente grande, né, uma quadra que seja, as pessoas se centralizam ali, as pessoas vão para ali, as pessoas sabem onde ir. Quando você não tem, você fica perdido e aí não dá para você ter uma referência muito grande. A escola perde, eu acho que perde um pouco disso que eu falo de ser um lugar de identidade, um lugar de formação, um lugar de acolhimento, né? Por quê? Porque você não tem um espaço físico. É necessário espaço físico. Se você não tivesse espaço físico, cara, você não tem casa, né? O Ilê não funciona. Daí eu começo a mudar, parecer a cigano. Muda para uma casa na Baixada do Glicério, muda para outra casa na Rua Lava-Pés, muda para outra casa e assim vou indo, de canto em canto, porque ninguém queria a escola junto. Porque é automático, cada vez que eu ia com a escola, eu fazia uma revolução no quintal ou no cortiço, não importava. E aí todo mundo não gostava e eu tinha que mudar de lugar. Né? Então é difícil você ter um capital de giro dentro da escola. Porque às vezes numa festa a gente consegue, sendo o espaço não sendo nosso, a gente consegue cobrar a portaria nossa, mas a gente não tem um lucro de um bar, por exemplo. Então tem que ter esses acordos assim. E então o que entra realmente é muito pouco. Né? O carnaval ele virou uma engrenagem comercial, né? O desfile das escolas de samba, onde uma série de fatores conta. E um dos fatores que conta também é a tua capacidade de mobilizar recursos. E a capacidade de mobilizar recursos tem a ver com localização geográfica, tem a ver com o tipo de relação que você estabelece com diferentes setores sociais. Empresas, comerciantes, vereadores. O desafio maior, acho que, é colocar uma escola na avenida para desfilar com pouco recurso, que a gente sempre teve ao longo desses 15 anos. Né? O respeito existe, mas também eu me faço ser respeitada nesse sentido, é importante. As pessoas não quantificam, as pessoas não têm ideia dos valores que você precisa para botar uma escola na rua. Mas é muito difícil colocar uma escola de samba sem um recurso, sem um patrocínio, sem alguém para te ajudar. Aí tem uma questão de classe racial que fica evidente, porque aí você começa a desbalançar com relação às outras, né? Bom, beleza, tem essas do grupo especial, legal, que tão forte, tem gente, tem Globo, aí tem as das torcidas também, que aí a torcida ela já não é uma coisa tanto de uma comunidade, de um local, mas é gente de vários pontos da cidade de São Paulo, mas torcida é torcida, sempre vai ter gente. Bom, agora vamos ver essas escolas de samba de quebra. Vamos ver como a União Imperial se vira. Vamos ver como o Príncipe Negro da Tiradentes se vira. Vamos ver como a escola de samba lá da Vila Brasilândia, da Vila Guarani lá se vira, entendeu? Aí você tem que conseguir saber mobilizar pessoas que você sabe que não têm recursos, porque aí não é as pessoas que vão sustentar a escola, vai se dar o processo contrário, é a escola que acaba sendo um gerador de benefícios para as pessoas, nisso mesmo que você falou. Porque a escola vai ter o ticket do leite, a escola que vai distribuir cesta básica. Então a escola quase ela deixa de ser a força centrífuga, na verdade ela acaba sendo mais um fator de socialização econômica para uma população que é empobrecida e que não vai dar. O que essa população pode contribuir para a escola? O seu amor, a sua paixão, a sua garra, o seu compromisso. Mas em termos de uma infraestrutura é muito mais difícil. Tem que trabalhar muito, tem que buscar patrocínio, os componentes têm que ajudar,
porque senão ela não segue adiante. Você tem que ter capital de giro para poder fazer funcionar aquilo tudo, e se você não tem apoio, é muito difícil. Eu falo isso por experiência própria. Né? Então não tem como a escola bancar muita coisa. A gente procura, se faz a baiana, procura fazer a bateria. Aí esse ano faz a baiana, vamos fazer as crianças e fazer a camiseta para vender pro povo. Então, às vezes a camiseta que vende pro povo, o que você vendeu, você já paga ali, nem o que entrou é o que sai. É um pelo outro. Então, no amor é sempre mais do que o recurso financeiro. Se a gente for para a segunda liga, que é a UESP, que congrega 63 escolas, bicho, ali, olha, o filho chora e a mãe não vê. Porque ali é muito pouco dinheiro. E é um carnaval incrível. É um carnaval onde está a Lava Pés no momento. É um carnaval incrível, mas é um carnaval que poderia ser muito mais incrível se o investimento fosse ligeiramente maior. E nada de graça por aí. Aqui nós não cobramos R$1 de ninguém. Porque o dinheiro público que entra tem que ser dinheiro para o público. E eu acho que assim, gente, a gente tem que entender que carnaval é cultura. Né? E por ser cultura, tem que ter subsídio. Teatro tem subsídio, cinema tem subsídio, ó, a gente aqui, né? Documentário tem subsídio, todo mundo tem subsídio. A cultura tem que ter subsídio, por quê? Porque não se produz, você não está vendendo a sua mão de obra física, você está vendendo cultura, você está produzindo cultura, então você tem que ter subsídio. Eu brigava muito na UESP, né? Porque eu não brigava só pelo Lava Pés, eu brigava pelo samba total. E isso não é uma crítica à UESP, não é uma crítica à Liga, é o que eles conseguem fazer com o valor que eles recebem, é uma crítica ao governo, porque se a governança não entende a cultura, não entende o carnaval como uma expressão cultural, não entende o carnaval como um lugar de cultura e não entende que o carnaval precisa de dinheiro, a gente não consegue fazer bons carnavais. Eu sempre fui a pessoa que queria o melhor para a união das escolas de samba, até porque é um lugar onde nasce todas as escolas. O Carnaval da UESP é uma realidade que é diferente da realidade das grandes escolas de samba e é uma realidade diferente dessa onda que a gente teve desde 2010, dos blocos, que é um movimento muito louco, é importante, né? Esse afluxo dos blocos e desse carnaval de rua, mas também não pode virar um rolê classe média, entendeu? Não pode virar um rolê que é um circuito de 3 bairros do centro de São Paulo, da zona oeste de São Paulo, entendeu? É cultura. Então, por mais que... mas é só um bando de gente batendo palma. Não. Se você não ouve, você entende o desfile pelas fantasias, pela alegoria. Se você não enxerga, você entende o desfile pelo samba enredo. E isso enriquece. Então, a gente tem que entender isso, que é cultura, que é trazer para o povo de uma forma popular coisas que muitas vezes as pessoas não sabem. A escola de samba já cumpre esse papel, como diria o Leandro Vieira, lá, o carnavalesco da Mangueira, uma frase que eu endosso, né? O papel da escola de samba é politizar seu povo. E a escola de samba tem que politizar seu povo mesmo, entendeu? O samba é a própria revolução, a gente só precisa acreditar nisso. O quilombo, para mim, é um local de resistência, é realmente um quilombo, né, e de muito aprendizado. Eu aprendo muito aqui. E acho que essa invenção desse território brasileiro, né, chamado escola de samba, ele perdura porque ele responde a necessidades, né, dessa população, né? Então ele cumpre uma função social que nenhuma outra organização social cumpre. Então esse papel ele tá com muita luta, né? Com muita luta, mas eu acho que isso talvez seja um dos fatores de manutenção, de resistência e de existência das escolas de samba. Mas eu acredito o seguinte, que a escola de samba, pelo mínimo que ela faz, distribuir uma cesta básica no momento atual, né? Nesse momento em que as pessoas não têm emprego, que as pessoas não têm o que comer, entregar uma cesta básica, cara, muda a vida de muita gente, né? E muitas escolas fizeram isso. Quando a gente vive essa tragédia da pandemia, né, que ela é uma tragédia
que também foi estimulada por um projeto genocida, né? Das várias esferas governamentais. E quem segurou literalmente o refrão foi várias associações de bairro, né? E várias associações de bairro, acho que de diferentes tipos de atuação, inclusive. Nós tivemos ações, sim, ficamos parcialmente, acabamos ajudando famílias com cestas básicas, com brinquedos, com alimento, como faz todo domingo o Lava Pés, Pirata Negro, entrega 400 marmitas, todo domingo vai para a rua entregar essas marmitas, entregamos cesta básica, enquanto estava essa pandemia, essa coisa louca, que a gente não estava entendendo o que estava acontecendo na realidade, né? Algumas associações que têm um viés mais para a arte, para a cultura, né? Tanto coletivo cultural quanto escola de samba. A escola de samba distribuiu máscara, a escola de samba distribuiu cesta básica, a escola de samba atendeu gente, a escola de samba virou posto de vacinação, né? E isso é uma expressão de como a escola de samba ela não é só o samba, né? Ela é muito mais que o samba, né? Ela é uma organização da sociedade que responde aos dilemas da sociedade, né? E que a gente gostaria que fosse muito mais, inclusive. A gente vê hoje grandes escolas, o carnaval realmente se tornou uma empresa, né? Então muita coisa, muita essência do nosso carnaval, da nossa história foi se perdendo. Então num bate-papo meio que informal surgiu a ideia de formar uma escola realmente com todos os departamentos, né? Todos os setores de uma escola de samba, só que sem a disputa. Com a ideia de que realmente fosse levado só o carnaval em si, a cultura em si. Agora, o que pensar em relação a este carnaval espetáculo, né? É pensar um pouco que esta é uma questão que nós temos que refletir sobre, né? E pensar que, mesmo dentro da chamada cultura do espetáculo, que é uma das marcas da cultura de massa, não é? Elementos de cultura negra se disseminam em escala global. Que eu sempre gostei do carnaval, mas assim, algumas coisas por trás daquele espetáculo que a gente só assistia na televisão, eu vim aprender aqui no Quilombo mesmo. Então é um local de muito aprendizado para mim. Então a chamada indústria cultural, a indústria de massa, né? A indústria cultural que forja a cultura de massa no século XX, ela aliena, esvazia por um lado, né? Nós não podemos perder isso de vista, porque são executivos da cultura que forjam uma massificação de elementos culturais, no caso aqui negros, né? Você tem os chamados executivos da cultura, né? Que é a galera da imagem, a galera da produção cultural em escala massiva. Por um lado, apresenta-se uma estética negra dentro de padrões que atravessam classes, etnias, regionalidades, línguas, países. Por outro lado, é possível também pensar nos ganhos simbólicos e territoriais, mesmo dentro da chamada burocracia tecnológica da cultura de massa. Então, há ganhos simbólicos e territoriais do ponto de vista do imaginário, né? Ganhar territórios imaginários. A gente não pode ter uma visão anacrônica, é um pouco isso, sabe? Os dilemas que eles estavam passando naquele momento, a gente não sabe os dilemas que esses caras estavam passando. E eles queriam ter algum tipo de inserção na sociedade. Agora, um preço se pagou. Obviamente que um preço se pagou. Hoje o samba está reconhecido, a escola de samba está institucionalizada, está instituída, passa na Globo. Muita coisa se perdeu no processo. Mas eu não acho que esses pioneiros não queriam que o samba fosse reconhecido. Eu acho que eles preferiam que o samba fosse reconhecido a continuar tomando porrada da polícia, que era a condição dessas pessoas, os primórdios do samba. O jogo de cintura que tinha que ter com os governantes, tudo que ela fazia a gente observava muito, eu sou muito de observar,
e acabei pegando alguns jeitos dela. Tem gente que fala que eu pareço muito ela, que parece que ela está até encostada. Eu dou risada com isso, mas é porque eu acabei pegando algum jeito dela. Mas aprendi tudo, tudo. Em São Paulo também, né? Dionísio, mesmo depois o Tobias no Camisa, né? O Chiclé, o Mercadoria, o Seu Nenê. Quando você vai pegar o Carlão do Peruche, todos eles queriam que o samba fosse reconhecido. Nenhum deles tinha uma postura de que a gente vai continuar batucando só entre nós. Ser reconhecido teve como desdobramento, algumas coisas vão ser aceitas, outras coisas não vão ser aceitas. No caso de São Paulo, teve, por exemplo, como o preço que se pagou para ser aceito foi aceitar um regulamento que vinha de outro estado, que era do Rio de Janeiro, que era um carnaval que estava mais organizado, era um carnaval que a sociedade já tinha aceito. Esses pioneiros aqui de São Paulo toparam. E eu não acho que nenhum deles tenha se arrependido disso. É a própria lógica da competição, né? A competição é uma coisa que eu sou muito crítico à competição nos desfiles das escolas de samba. Pelo que a competição ela desdobra, né? Ela penaliza uma comunidade, né? Às vezes ela cria traumas, ela cria fissuras por coisas que são mínimas que acontecem num desfile de escola de samba. Eu não acho que as escolas de samba elas tinham que ser julgadas. Minha avó falava muito isso. Depois que o visual virou quesito, tem nota, acabou essa essência do carnaval. Eu acho que a gente pensar um carnaval utópico no futuro, não tinha que ter julgamento para a escola de samba. Quem que é essa, né? Não é a figura do jurado, é a estrutura que tem que dar nota. Por que tem que dar nota para a escola de samba, né? Por que essa produção cultural, que é pobre, que é negra, precisa provar algo, né? O futuro do carnaval é meio complicado, porque a essência tá ficando lá para trás do samba. Então, a figura do branco, aí, meados da década de 70, até o final do século XX, e a gente pode dizer que isso permanece ao longo do século XXI, tem, digamos assim, essa inflexão, né? No que diz respeito a gerenciar, administrar, né? E construir um poder sobre as escolas de samba, né? E que isto, acertadamente, tem sido designada como o poder de o pacto de homens brancos no comando de escolas de samba, né? Então, evidentemente que o conceito da professora Cida Bento é importante para pensar esse pacto, o que ela chama de pacto narcísico da branquitude brasileira, né? Que é esse pacto de preservar, né, o poder, preservar uma hegemonia, está posto no universo das escolas de samba. Havia um pacto entre aqueles homens brancos. A essência tá ficando lá para trás do samba. Hoje você vê o visual de uma outra forma, o poder branco vai tomando conta de todas as escolas de samba. Os brancos sempre estiveram presentes no samba, né? Desde as suas mais remotas origens, você vai encontrar pessoas brancas, né? E particularmente os brancos pobres, que conviviam em bairros dessas comunidades, né? Por exemplo, o marido da madrinha Eunice, que é uma das fundadoras, que é a fundadora da Lava Pés, era um homem branco, o Francisco Pinga. Hoje é uma grande indústria. Se você não levar o seu samba como uma grande empresa, não vai adiante. Então, se não ficar esperto, a nossa brincadeira em 20 anos, ela mingua. Ela mingua. Muito sinceramente. Se não saber defender e não saber passar para as novas gerações,
A gente daqui a 20 anos vai ter, hoje tem 80, a gente vai ter 30. A gente começa a ser um espetáculo ou uma produção cultural que já não faz sentido para a sociedade. Entendeu? Passa a ser algo desinteressante, combatido, que vira depois nichos e aí a gente desaparece. Como tantas outras produções culturais desapareceram, entendeu? Eu acho que a gente não pode achar que a gente é eterno. É eterno se lutar para ser. Hoje você conta 14 escolas de samba, quantos negros tem no especial? É muito triste, né? Eu acho que esse molde que a gente faz no Quilombo, desse carnaval mais solto, eu gostaria de ver isso, sabe? Todas as escolas apresentassem isso e mostrar até para os jurados, falar, olha, dá para fazer, viu? Isso aqui é leve, né? E é o do povo, né? Que a gente possa brincar o carnaval dentro da responsabilidade. Porque você ir desfilar só para a pessoa ganhar nota, não concordo, você acaba não se divertindo. E o carnaval, ele está aí para você se divertir, para você brincar. E eu acho que isso tinha que mudar. Nessa escola chegar no grupo especial, está completo o meu sonho. Está completo o meu sonho. Sambístico, pessoal e familiar. É se manter sem disputar o carnaval. É isso que eu espero, que o Quilombo consiga se manter assim, sem disputar o carnaval. Ser campeã do carnaval e ficar lá na elite junto com todas as escolas. Eu acho que a gente sempre tem que saber trabalhar com a contradição. A contradição, ela está colocada. Quem é do mundo das escolas de samba, quem milita pelo samba, a gente precisa saber compreender o dilema que está colocado para as escolas de samba, as armadilhas que as escolas de samba produziram para si mesmas, os problemas que hoje as escolas de samba têm, que são oriundos a um contexto político que é muito adverso, né? Acho que tem essas duas questões, os equívocos que a gente cometeu, os inimigos que quer acabar com o samba, que quer acabar com as escolas de samba, e a gente tem que sempre lutar por essa causa, cantar, reunir gente, passar para as novas gerações, politizar por meio do samba e ser feliz. Porque o samba, ele também é alegria, o samba também é diversão e a gente não pode perder essa beleza, não pode perder esse colorido que o samba traz para a vida da gente. Quando você vê uma escola assim entrando, bicho, não tem como chorar, não tem como se emocionar, não tem como não encher o coração de vontade de estar ali. Muito mais do que uma escola que ganhe demais, uma escola que tem os melhores carros. Não, as pessoas têm que se divertir. Como a gente está numa competição, é muito difícil a pessoa se divertir, porque ela está numa competição, né? Mas quando a escola de samba consegue fazer com que essa competição, com que as pessoas se sintam tão pertencentes, tão integrados à escola, que a competição é esquecida, bicho, isso é maravilhoso. É isso, né? O argumento é esse, né? A gente entender que a competição entre as escolas de samba não é necessariamente quem tem o melhor samba no pé ou quem faz a melhor música, né? Esses fatores, eles passaram até a ser secundários, para falar a verdade, né? É muito bonito você assistir algo tudo muito certinho, coreografado, aquela fila, um atrás do outro. Mas um carnaval mais solto é mais gostoso, né? Dá para fazer. Dá para você levar um espetáculo, dá para você fazer carros maravilhosos, mas com componentes mais à vontade, sabe? Cantando, não tão tenso, porque às vezes a gente entra numa tensão também, né? É uma disputa, você entra numa tensão ali de que você tem que fazer certinho e tal. Então o carnaval vem tomando esse rumo. Cante o samba, faça os outros cantar. Leva o samba da cabeceira até no meio, do meio para o final. Cante, extravase. Não tem que vir. Sabe?
A tecnologia é legal, mas a essência não pode ser esquecida. É uma escola de samba que as pessoas se divirtam. Uma escola de samba que mesmo a pessoa sabendo que ela está competindo, ela está feliz. Ela não vem tensa, ela vem feliz, ela vem cantando a plenos pulmões, ela vem amando o que ela está fazendo. Isso para mim é uma escola de samba de sucesso. O ideal para ser o diferente do quilombo é justamente isso, é não disputar. É ser uma escola de samba, ter os seus fundamentos, seus departamentos, mas o principal é não entrar numa disputa. Então, por enquanto, a gente está aí 15 anos com esse mesmo pensamento. A essência do samba, o jeito do samba é que faz você ficar dentro do carnaval. Porque o carnaval é só aquele dia. O resto não, o resto do ano você vive, mas você vive o samba. Você vive a roda de samba, você vive a batucada do fulano, do Bertano. Eu acho que é isso. A influência musical no samba é prioritariamente africana, aqui no Brasil. O que acontece no Brasil é a conjunção de duas coisas que talvez não tenham necessariamente a mesma origem. Bom, fora chegar lá em cima, o que me motiva é que eu sou batuqueiro, percussionista, ritmista. Eu já fui metido a compositor. Eu conheço do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Eu conheço percussão. O meu prazer é as pessoas virem aprender. Agora, essa colagem de samba com carnaval é uma invenção do Brasil. Isso não ocorreu em nenhum outro lugar. E aqui um pouco, a gente cristalizou um pouco, né? Quando pensa carnaval, pensa em samba. Ainda que essas duas coisas, elas não necessariamente elas tenham a mesma origem, né? Acho que já esse argumento ele precisa ficar bastante evidente pra gente, né? O samba ele tem o seu rolê, e o samba ele sobrevive sem o carnaval. Assim como o carnaval ele pode sobreviver sem o samba, mas é que no Brasil essas coisas historicamente se colaram. É muito bom fazer carnaval, embora nada fácil, né? Eu sempre gosto de frisar isso porque não é porque não disputamos que a coisa acaba sendo um pouco mais solta, né? Mais frágil, não. Mas assim, é muito bom, porque a gente tenta colocar na avenida a nossa história. Ela traz aquela inovação do Rio de Janeiro, aquela manifestação do Rio e constrói aqui com um grupo de pessoas, né? E leva adiante essa história com galhardia, né? Uma liderança muito bonita, sendo ela mulher, negra, filha de escravo. São Paulo antigo, era bonito, era tão lindo, quanta saudade me traz dos bondes e os lampião de gás. Hoje é um gigante que sabia depressa. É a voz da minha avó. Então, trazer esse sentido familiar, o terreiro do samba, a quadra da escola, o barracão, o ateliê, as pessoas que rodeiam e ajudam. E hoje você vê, depois da inauguração da estátua dela, o povo se emocionar, de tirar foto, de falar sobre isso, eu acho que já estou satisfeita por tudo. Acho tudo isso de bom porque bisavô, tataravô, bisavô, avô, pai e mãe, primos e primas, genros e noras, cunhados e cunhadas, você está entendendo? Pessoas que fazem essa escola de samba. E que a gente vá passando aí esse bastão e a gente chegue só um dia lá para chegar, sentar e assistir, ver tudo acontecer
e que tem outras gerações aí assumindo o nosso posto e tocando a nossa escola da melhor forma. Primeiro, eu tinha a experiência da minha avó. Mesmo com a mente fechada, depois do passar dos anos, ela mostrava uma liderança muito boa. Então, eu acho que aquilo que ela passou para a gente, não só para mim, eu acho que para todas as presidentes mulheres que existem hoje, eu acho que a gente aprendeu muito. Eu acho que o samba precisava dessa essência da mulher comandante, de mandar, de comandar um legado. Lá de 1982, agora 2022 nós estamos aqui, é sinal que ela vai viver muito mais. Mesmo se eu não estiver aqui. É um nível de emoção tão grande quando um desfile vai acontecer, de preocupação tão grande e ao mesmo tempo um nível de entrega tão grande que não tem como fazer. Não tem... E é gente motivando gente, é gente trazendo gente e é gente empurrando gente. Desde o início da preparação do carnaval, o elemento, por mais que você tenha que fazer carro alegórico, fantasia, né, bicho, você faz um desfile sem nada. Porque se a gente for num ensaio técnico, você vai ver, tem gente. É um frio na barriga, é uma tensão, é uma emoção, né? É um medo, mas é uma vontade. É uma vontade muito grande de entrar, de fazer acontecer, de passar e depois ver que deu certo, que valeu a pena. Por isso que eu falei, tem que ser indesistível. Quem não tem sonho não tem futuro. Quem não tem um norte alcançar uma meta, vai, aquilo que eu falei, vai cambalear na vida. Termina e fala, ufa, passamos. Mas aí, como eu disse, a gente já começa a pensar, não, porque o ano que vem a gente não precisa tomar esse cuidado de não fazer isso, e aí a gente já pode fazer outra coisa melhor. Então a gente já sai da avenida já planejando o próximo. Porque quem gosta é assim. Nessa sala acontece tudo. Os almoços, as festas, bagunça, os aniversários. Já aconteceu muitas fantasias, enfim, tudo aqui foi tudo que aconteceu. Nós estamos na rua Diogo Vaz, 164, próximo ao Morro do Piolho, quer dizer, antigo Morro do Piolho, que não é mais, né? Onde no Morro do Piolho tem uma igrejinha chamada Santa Cruz, onde o povo negro comemorava o 13 de maio. E fica na divisa entre Liberdade e Cambuci. Eu fico bem na divisa, Liberdade e Cambuci. Para cima, Liberdade, para baixo, Cambuci. Aqui o espaço ele é realmente um local familiar, né? Que aqui é a casa do João, de um dos fundadores também da escola, né? Um dos diretores. Então isso também foi ajudando a gente a criar uma raiz ainda mais familiar, né? Nós nunca tivemos uma sede propriamente nossa, né? Nós passamos por vários lugares para fazer os nossos encontros, os nossos ensaios, e tudo começou aqui. Né, de uma forma muito informal, ainda só com reuniões, a roda de samba, e depois a gente começou a ir buscar espaços para poder fazer o ensaio da escola de samba propriamente. Mas aqui realmente essas rodas foram realmente fundamentadas aqui nesse espaço, então é importante a gente sempre reviver, voltar um pouquinho a nossa história e ver aonde começou, e foi realmente num terreno familiar. Nós estamos aqui na sala de instrumento, Grêmio Recreativo, Escola de Samba Imperial. Tem União, mas União não gosto muito não, porque Imperial é igual a Portela, né? Então grava muito, mentaliza muitas pessoas, né? Aqui na sala do nosso instrumento, né? Que não são poucos, né? Por volta de 160 instrumentos, todas aqui
Toda batucada, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. E pinique, maracacheta. Caixa, tarol, tarolzinho, caixa de guerra. Tamborim, chocalho, ganzá, cuíca, pandeiro, prato, frigideira e afoxé. Ganzá. Ganzá quer dizer ganzá. Ganzá. Nós estamos aqui. Então nós estamos aqui na Zona Leste, na região de Hermelino Matarazzo. Zona Leste, região de Hermelino Matarazzo, exatamente na Avenida Calinhete, com Demudo, número 821, né? Que é a nossa humilde quadra. Como o nosso barracão é nessa mesma avenida, só que número 73. Como essa avenida aqui é conhecida tradicionalmente como Ticoatira. Olha eu aí, olha eu aí, olha eu aí, olha eu aí, olha eu aí. Comunidade boliviana, mais uma BBC no Polia.